Aqui nesse vídeo eu quero explicar para você sobre o Joe Dispenza e o que o Joe Dispenza revela sobre, né? O que o Joe Dispenza ele fala sobre o corpo, sobre a ansiedade, sobre o sofrimento. Eu quero trazer aqui todo o meu ensinamento, tudo aquilo que eu aprendi e quero repassar ele para você, através do que? Através de livros, através de olhar vídeos, compreendendo mais sobre o Joe Dispenza. Tá? E o que o Joe Dispenza ele nos convida, né? Que é o que eu quero te convidar aqui nesse vídeo, junto comigo. Eu quero, talvez você olhar para você de uma outra forma. Eu quero te levar a uma compreensão que talvez você nunca enxergou. Você, a ansiedade e o sofrimento. Tá? E o que o Joe Dispenza ele fala sobre isso, tá bom? Mas antes, eu quero que você já me siga aqui no YouTube. Eu quero que você vá lá no meu canal do Instagram. Eu sou Michele Dias, para ter mais conteúdos, né, de como integrar verdadeiramente todo esse conteúdo dentro de você. E os ensinamentos de Joe Dispenza, ele não fala sobre controlar os pensamentos, tentar ser mais positiva, tentar mudar o comportamento, porque não adianta nada se você continua repetindo as mesmas emoções. O Joe Dispenza ele fala algo que talvez vai contra todo o ensinamento da ciência, todo o ensinamento, o embasamento talvez que você venha aprendendo sobre. Ele fala sobre sentir. Você tem que aprender a sentir. E o que eu observo, né, ao longo desse mais de 10 anos trabalhando o meu autoconhecimento, também vindo, quebrando a cabeça, achando que é só pensar positivo, achando que é só imaginar, achando que eu tenho que ser mais positiva, né? E estudando isso, a gente vai entendendo que não é somente isso. Aí a gente vai naquela questão, vamos entender a ansiedade? O que eles falam sobre a ansiedade? A ansiedade, ela é um mecanismo que identifica através da sensação, do sentimento do seu corpo. Aí o que eles falam para você? Ansiedade é uma projeção do futuro. Mas se você não entender a base, você fica repetindo que nem uma apagada. Eu fico imaginando o futuro. Nossa, eu coloco muito, a minha mente está muito acelerada. Também. Só que vamos entender o cérebro, vamos entender o corpo, as reações, porque é isso que Joe Dispenza fala. Porque não adianta você só ficar repetindo que nem um papagaio preocupação. A questão não é a visualização do problema lá na frente, que você já está imaginando. O problema é a química do seu corpo, a reação emocional, amada, que é do passado. Então, a ansiedade não tem nada a ver com uma projeção. É uma projeção do futuro, não, porque tudo é com base no passado. Depressão, com base no passado. Ansiedade, com base no passado. O nosso corpo, a ansiedade é uma sensação que a gente fala, mas a gente não entender o que o corpo está expressando através das sensações, como que a gente vai conseguir romper o ciclo e a química que já está no seu corpo, que a química ela é uma emoção, a emoção ela vira, digamos assim, um vírus no seu corpo, porque o seu corpo ele vai querer repetir, mas eu não quero sentir. Você está vivendo o passado no presente, está sempre revivendo a mesma emoção. E faz com que o corpo se acostume no passado, não é no futuro, é no passado. Então você vai ter que desmemorizar, digamos assim, o estado emocional que o seu corpo integrou. Porque ele já aprendeu através de meses, dias, semanas, anos vivendo a mesma emoção, a rejeição, o abandono, o medo, a traição e tudo aquilo ali. Que você acha que o problema é a ansiedade. Não, meus amores. O problema não é a ansiedade. O problema é a estrutura emocional por trás da ansiedade. Porque a ansiedade é algo que o seu corpo está te mostrando que não está mais em acordo com o que você deseja, digamos assim. E é por isso que vem o sofrimento, porque a sua mente vai dizer assim: mas eu quero.
Tá vendo ser mais feliz? Ah, mas eu quero viver esse relacionamento feliz, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Aí o seu sentimento é com base no passado, aí você revive aquela emoção de medo, de rejeição, de abandono. E aí que vem o sofrimento, porque daí fica conflito entre a mente e o corpo. Só que o corpo está te revelando é algo familiar para ele. O corpo, ele se torna um vício dessa emoção do passado. Então, o Joe Dispenza, ele fala assim, você não vive o presente, você vive o passado. Dia após dia, seu corpo já se viciou, porque a emoção, ela tem uma substância que traz esse vício para o corpo. E o corpo, ele está te pedindo mais daquilo. E com o tempo, você se acostuma, você já integrou, aí você tem que desprogramar corpo, mente, parar de rodar esse arquivo emocional de preocupação, de medo, de tensão. Ai, meu Deus do céu, meu coração acelera. Mas não é sobre o pensamento do futuro, porque você não está vivendo o futuro, você está vivendo uma base emocional do passado. E você reage com base no passado. Aí você tem que aprender mais sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos. E o dispensa não é sobre controlar, não é sobre mudar comportamento se você não mudar essa estrutura de programação primeiro. Porque você já está, o sofrimento é porque você já está em modo sobrevivência. Só que você não sabe. É duro, né, falar sobre isso. O corpo ele libera hormônios, hormônios do estresse. Quem está liberando eles? Você, através do quê? Das suas emoções. Aí você não entende isso. E o que que eu observo muito? Mulheres pararam de sentir. E o que que o Joey ele ensina? Michelle, mas o que que eu faço? Ele fala que a primeira coisa é aprender a observar os pensamentos, é parar de viver no estado automático, é fazer meditação. Ele diz que a melhor coisa é levar você a esse estado. Que é o quê? Você vai parar. Michelle, mas eu não consigo. Lógico que você não consegue. Você ensinou o seu corpo a não parar, a viver no esforço, a viver fazendo. É quando você para, o corpo reclama. É o que eu levo mulheres muito na sessão Hemocentizar, a sentir o corpo e vem o desconforto. Aí a gente não quer sentir o desconforto, mas você já está sentindo ele todos os dias. O problema é que você não quer sentir para se curar. Aí o que que acontece? E nas sessões, né, Hemocentizar, é levar você a entrar de volta para o corpo, perceber as informações que o corpo traz, entender as emoções que o corpo traz. Eu vejo assim que é o primeiro passo. Talvez se você nunca trabalhou a base do autoconhecimento, esse seja o seu primeiro passo. Porque você já está condicionando o seu corpo a viver sempre no passado. Então não adianta só mudar a mente se você não mudar o condicionamento emocional que o corpo te apresenta. E o Joe Dispenza ele fala sobre a meditação, né? E eu falo para vocês, é verdade isso, porque também além dele falando, tem comprovações científicas sobre a meditação. Eu sei também que é desconfortável, porque lá no começo, como eu falei para vocês, mais de 10 anos trabalhando no autoconhecimento, eu também não conseguia parar 5 minutos. Era desconfortante para mim parar, sentir o corpo, porque vinha na mente assim: o que que você está fazendo aqui? Aí vem o desconforto no corpo. Aí vem a sensação de. Ai, a gente. Ai, ansiedade, estou ansiosa. Ai, meu Deus do céu. E você está ainda alimentando o seu corpo. E você acredita nisso. Aí, o que que a Michelle fazia então? Tá? E o que que o Joe Dispenza ensina também? É justamente isso, ó. É observar os pensamentos. É sentir o desconforto mesmo. Porque a sua mente, ela vai lutar, ela não vai querer que você pare. A sua mente, na verdade, ela não tá. Ela só tá te ajudando. Porque quem condicionou o corpo
E agora ela tá dizendo para você assim, tá vendo? Ó, não pode parar. E se você parar, vem a culpa, vem a raiva. Aí vem aquele pensamento, ah, mas eu tenho a louça para lavar, mas eu tenho meus filhos para cuidar, mas eu não sei o que do meu marido, mas que raiva dele que não tá me ajudando, que não sei o que. E bebê, eu tenho não sei o que, o meu chefe vai lá, ele vem aqui, vai lá, não sei o que, eu amanhã tenho que entregar aquele trabalho, não sei o que, blá, 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 blá. E ela deixa você quase louca, essa mente. Aí a mente, ela te leva a sentir a emoção de raiva, de medo, de angústia, de eu tenho que sair daqui. E o Joe Dispenza, ele fala assim, não, para, sente, luta, né? Luta, que eu digo assim, luta internamente, diz, não, eu não vou sair daqui. Porque ele diz assim, ó, quando você entrar numa meditação, saia sempre diferente. Quando a gente entra para uma meditação, não, eu vou sair daqui um pouco mais diferente. Eu não vou deixar o condicionamento do passado ainda continuar me puxando para esse estado e eu não consigo viver algo diferente. Você tem que sair do seu padrão, porque o padrão já virou uma identidade que você acredita que você é. Aí você está repetindo essa identidade todos os dias. Ele fala assim: quando você entrar para a meditação, você tem que sair diferente. Você tem que ter pelo menos um estado emocional diferente. Você que tem que aprender a escolher esse estado emocional. E as pessoas ali às vezes ficam bravas com o Joey. Ai, Joey, mas eu não estou conseguindo. Eu faço, mas. E ele olha bem para a pessoa. Sim, porque você não é tão boa nisso. Sim, porque você quer ficar ali na meditação 15 minutos tentando regular o corpo e você passa depois a maior parte das outras 23 horas e 45 minutos reclamando, vivendo no estado antigo da reclamação. E você está condicionando ainda. Não, você tem que sair da meditação já sentindo algo e aprendendo o que, que eu vou colocar em prática diferente, ensinando, porque o corpo ele não aprende se não viver uma nova experiência. E é isso que eu levo as mulheres a entender. Cura é movimento. Mas, Michele, quem é que se move? É a técnica? Somos nós. É a técnica que vai me curar. Cura é movimento. E quem é o corpo que tem que se movimentar, que tem que aprender novas experiências, sentir diferente para depois aprender um estado mental diferente? Somos nós. Então você tem que ensinar o seu corpo a viver na calma, segurança, confiança, gratidão. São, na verdade, emoções. Ah, Michelle, não consigo, mas são emoções que no fundo já estão dentro de você. Só que você acessa a outras. Esse criador, eu vejo assim, ele é tão perfeito e magnífico que assim como você tem medo, raiva, tristeza, medo, essas emoções, você também tem dentro de você calma, segurança, confiança e gratidão. Só que quando do seu dia que você acessa isso? Nunca. Rara vezes, raramente. Por quê? Porque você já está condicionada a viver nesse padrão e esse padrão te leva a esse comportamento. Ah, Michelle, mas eu não quero. Então, os resultados que eu tenho na minha vida, seja relacionamento, seja com dinheiro, e o que que você está fazendo diferente? Você está vivendo, mostrando para o seu corpo a verdadeira identidade. E essa identidade não está mudando. Não tem como você ter resultados diferentes se o padrão é o mesmo. E é por isso que eu falo também uma outra coisa que o Joey ele ensina e aplica. Aí o que acontece com muitas mulheres que vêm até mim e acham que conversar cura o corpo. Ah, Michelle, eu já fiz tanto terapia lá, fiquei 5 anos, não sei o quê. Conversar cura esse ciclo? Você tem que ter, né, fazer isso, meditação, então você faça, ou eu convido você a fazer a sessão Emocentizar, que é o primeiro passo. Talvez você nunca trabalhou o seu autoconhecimento, não, Michelle, mas eu já quero partir para mudar a minha identidade, porque eu estou cansada de viver nessa estrutura emocional, nessa estrutura mental, porque daí a jornada da liberdade emocional vai te dar uma nova identidade, vai te dar uma outra estrutura, se você está preparada. Está preparada, porque muitas vezes a gente fala assim,
Vamos mudar? Mas aí, Michelle, mas eu vou ter que perder aquela identidade da guerreira? Vai ter que perder aquela identidade da eu me viro sozinha? Vai, porque você quer um relacionamento, né? Aí muitas mulheres, ei, Michelle, eu quero um relacionamento. Mas você é daquela que sente, sabe o quê? Aí eu faço tudo sozinha, aí eu não dependo de homem pra nada. Criatura, como que você vai querer um relacionamento? O seu corpo e a sua mente não vão te levar a esse estado. Porque você aprendeu, eu me viro sozinha, mas aí a mente está ali. Mas eu quero. Aí você vai lá e conversa nas terapias. Não rompe o ciclo. Você não sabe a emoção, a estrutura emocional, mental que está ainda alimentando esse corpo. E conversa, não rompe ciclo nenhum. Pior ainda, você retroalimenta o sofrimento. Porque é isso que o Joey fala, porque você vive as 23 horas e 45 minutos, né? Tirando aqueles 15 minutos que você está lá agradecendo, que você está fazendo meditação. Aí o resto do dia você passa reclamando, culpando pai, mãe, marido, chefe. Você está retroalimentando o sofrimento. E você está condicionando você mesmo. Tá vendo? As suas mesmas crenças, tá vendo? O culpado é ele. Não, o culpado é o governo. Não. E você está retroalimentando o ciclo na sua vida. Porque é isso que o Joey fala. Você tem que entender. A ansiedade é porque você está vivendo uma emoção do passado. A ansiedade, ela não é o problema. Ela é o alerta que o seu corpo está te mostrando e você não está entendendo, ó, tá vendo? Essa emoção aqui, quando que você vai curar isso? Esse pensamento aqui, tá vendo? Ele não vai te levar ao seu desejo. Mas quando que você vai parar e verdadeiramente sentir? Quando que você vai parar e observar os seus pensamentos? Quando que você vai parar de repetir a mesma identidade emocional? Quando? Esse é o meu convite a você. Faça meditação. Aqui no canal, no meu canal tem meditação, faça meditação. Mas também não adianta passar 15 minutos e depois 23 horas e 45 minutos na velha identidade, reclamando, se posicionando. Ele fala assim: quando você sair da meditação, já saia com um novo estado e já coloca ali o que eu posso fazer, um pequeno movimento diferente. Se eu já estou me sentindo assim, viver uma nova experiência. Não adianta eu retroalimentar a identidade, eu repetir a identidade nas outras 23 horas e 45 minutos. Conseguiram compreender? E o Joe Dispenza ele ensina muito sobre isso, que o corpo ele é viciado em emoção. Mas, Michele, eu quero a emoção mais leve, amor, alegria, confiança, gratidão. Eu não quero essa daqui, vamos fazer de conta, né? Aqui, ó. Essa verde é alegria, amor, felicidade, leveza. Aqui, a azul, ela é o medo, a raiva, a tristeza. Essas duas estão dentro de você, tá? As duas pedras, as duas cores, vamos fazer assim, essas duas cores estão dentro de você. Aí tem vou contar para vocês uma história. Uma história lá de um discípulo perguntando para o mestre: Mestre, nossa, dentro as pessoas, eu não sei o que acontece com elas. Tem umas que são alegres, outras são felizes, umas têm raiva, outras têm medo. Aí o mestre foi escutando, meu Deus do céu, aí parece que umas são boas, outras são más, mas o que acontece com as pessoas? E o discípulo querendo entender isso. E o mestre falando assim: sabe o que é? Existe dentro de cada pessoa dois lobos. Ele, dois lobos? Sim, dois lobos. Existe o lobo mau e o lobo bom. Mas, mestre, se tem dois, qual que ganha? Aí o mestre fala: aquele que a pessoa mais alimentar. Existe essas duas pedras dentro de você. Esse criador, ele é perfeito. Aí eu te pergunto, você está alimentando
A verde ou a azul dentro de você? Mas eu não quero. Mas quem é a pessoa que está alimentando? É você. Existem essas duas pedras dentro de você. É dentro. A gente quer uma emoção. A gente, que nem o Joe Dispenza, ele leva muito a pessoa, né, a não buscar o dinheiro, o relacionamento. Como assim tu vai buscar algo para ter? Não, ele fala assim, não, você primeiro tem que experimentar a emoção, porque não é quando aquela pessoa tiver. Quando eu tiver aquilo, não, você já tem que sentir agora. Eu não dependo do dinheiro, eu não dependo do outro relacionamento para me sentir, porque quem alimenta essa emoção é você. Só que você está alimentando por quê? Porque os relacionamentos na sua vida são fracassados, o chefe briga, são pessoas autoritárias na sua vida, aí você retroalimenta o azul. Você não retroalimenta o verde, porque você não mudou a estrutura, não mudou o seu padrão mental, não mudou a sua identidade. Lógico que vai vir pessoas que vão fazer você alimentar e acreditar. É verdade, ó, eu sou rejeitada mesmo, eu sou abandonada, eu sou traída. Mas também dentro de você está a alegria, a paz, a harmonia, a gratidão. Eu preciso depender do outro, não. O Joe Dispenza fala sobre isso. É isso que eu mudei quando eu compreendi Joe Dispenza. Eu parei de visualizar o dinheiro, o relacionamento, o que eu queria. E parei de visualizar, porque ele fala isso. Porque você também está condicionando o seu cérebro. Quando eu tiver, aí eu vou me sentir. Ele fala: não, está errado. Sinta agora. Porque a sua mente faz você acreditar que quando você tiver, você vai sentir. E não, você pode sentir agora a alegria. Você pode, porque o Criador também fez dentro de você alegria. Só que te condicionaram a acreditar que quando você tiver, que você vai sentir. E aí o que acontece grande parte das vezes? Que acontece com as mulheres? Michele, mas eu tenho um carro. Mas o carro, quando você tem o seu objetivo, aí você percebe que aquele objetivo não preencheu a alegria, a felicidade. Aí você vai entender que não é sobre objetos, é sobre sensações. E a sensação não depende do objeto para sentir. É isso que ele fala. Então, em vez de visualizar o dinheiro na conta, simplesmente sinta algo. Visualiza o nada, visualiza o céu, visualiza sem perceber, sem colocar um condicionamento, porque senão você ainda vai retroalimentar o passado. Eu quero ensinar o meu corpo a se sentir bem sem depender do objeto desejado. Eu tenho que ensinar meu corpo a se sentir feliz sem o objeto desejado. Porque isso é treinar e ter um outro padrão. E eu vejo assim, ó, isso é o mais difícil. Eu pensei que é o mais fácil. É o mais difícil, porque a mente ela está condicionada no objeto. Você condicionar, quando eu tiver um relacionamento, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela família margarina, aí eu vou ser amada. Quando eu tiver meus filhos, eles têm que fazer tudo por mim. Aí eu me sinto reconhecida. Você acha que você tem que ter algo externo para se sentir. E isso, Joy, quebra esse padrão. Você não pode condicionar a sua mente, o seu corpo no objeto desejado. Você tem que condicionar ele no presente, a já sentir essa emoção, sem o objeto. Simplesmente gratidão. Gratidão pelo ar que entra. Gratidão pelos meus braços. Gratidão por estar falando. Simplesmente, tá vendo? Agradecer pelo que você já tem. Isso é a maior dádiva. Ele ensina isso e ele fala assim, gente, isso é de graça, ó. Você precisa de técnicas? Você precisa de mentorias? Não, não precisa. Você pode fazer por você. Aqui que eu estou te falando, faça meditação. Ensine, mas eu vejo que é o quanto é difícil. Então, eu convido você a fazer a jornada da liberdade emocional. Vamos mudar essa identidade que você já está vivendo. E essa identidade, ela não vai te levar ao objeto desejado, digamos ali, porque eu quero aquilo.
Só que você está vivendo a identidade do passado. E se você não tem, é porque tem crenças, é porque tem estrutura emocional, porque tem estrutura mental. E, Michele, mas eu não sei nada e eu quero só aprender a sentir. Sessão Hemocentizar. Porque daí você já vai entender mais, já vai aumentar o seu nível de consciência. Eu vejo assim, a sessão Hemocentizar é o primeiro passo no autoconhecimento. É levar as mulheres a sentir, é sair mais do mental, porque é também entender que você não é quem você acha que você é. E quando que você vai mudar? Essa é a minha pergunta. A gente passa uma vida toda esperando e repetindo uma identidade velha. E a gente fica ali conversando com a gente mesmo. Não, mas quando meus filhos saírem de casa, quando eu me aposentar, você sabe se você vai viver até lá? Quando quando eu tiver, quando Jesus querer, quando Deus achar, e a gente terceiriza a nossa responsabilidade, sendo que não é o quando, é o agora. Mas eu quero algo. Só que eu vou te falar, você está vivendo o passado e você vai reviver o passado 365 dias se você não mudar a sua estrutura mental, emocional, todo esse condicionamento, porque é química, é química. Eu tô falando algo aqui, e o Joe Dispenza, ele também ensina, é química, você já viciou o seu corpo na química do estresse, na química do medo, na química da raiva, na química da angústia. Você já viciou esse corpo. E você já viciou ele na identidade do passado. Ah, mas eu quero, eu vou fazer diferente, vai acontecer algum milagre. Não vai. Lamento dizer, não vai. Se você não mudar essa estrutura, não romper todos esses ciclos, e não é falando, lamento dizer para você. Precisa de algo muito mais profundo. Precisa técnicas corporais, precisa técnicas de respiração, precisa técnicas que você vai aprender ali a entender o seu corpo, entender a sua mente. Precisa de técnicas que levem a mudança nesses estados. Por isso que eu quero convidar vocês, façam aqui a meditação, já começa então ao primeiro passo. E vai lá no meu Instagram também, que lá também tem todos os meus atendimentos. E já começa a mudança. Tô cansada de sentir ansiedade, tô cansada desse sofrimento. Já começa. Por onde você vai começar o seu autoconhecimento? Porque essa mudança não é quando Deus quiser, quando meus filhos casar, quando eu tiver isso, quando o dinheiro aparecer. Só que eu não mudei nada internamente. Eu estou vivendo ainda o passado. Porque você está dizendo para você mesmo assim, eu não sou tão importante na minha vida. Ninguém me reconhece. Você está retroalimentando a identidade de desvalorizada, de não amada, de não se sentir importante, de não se priorizar. Você está retroalimentando. E esse passado, quando que ele vai mudar? Quando você mudar internamente e mudar toda essa estrutura que o Joey fala, você precisa entender que ele fala assim, coerência cardíaca, né? Emoção e pensamento, eles precisam estar alinhados, senão você não consegue materializar nada nessa realidade, relacionamento feliz, dinheiro na conta e outras coisas, né, que você deseja. Coerência, as suas emoções estão coerentes com os pensamentos? Ah, não, provavelmente não. Você tem crenças? Tem também. Então tá tudo ali, né? Eles não estão conversando a mente existe essa, não tem uma coerência, porque daí ele fala assim, o Joe Dispenza ele fala do vácuo quântico. Aí você manda para o vácuo quântico rejeição, vai voltar rejeição. Você manda para o vácuo quântico abandono, vai voltar abandono. Você manda para esse vácuo quântico, né, que é o vácuo, ele fala ali, né, a física quântica, ele diz como é que ele fala também? Acho que é o vácuo quântico que ele fala, ou é o doutor Hélio Couto que fala vácuo quântico.
eu vejo que ele fala essa questão da física, daí você manda para para essa para esse campo quântico ali, né? Para esse campo quântico, essa informação. E vai voltar mais disso, porque é essa informação. Não é calma, tranquilidade, leveza, felicidade. É raiva, tristeza, ódio, rejeição. E isso vai retornar para você. E como eu mudo isso? Mudando a química do seu corpo, mudando o seu mental, os seus pensamentos, porque tudo isso está retroalimentando o campo. Só que você não tem essa consciência. Então eu convido vocês a já iniciarem ali. Parem de esperar quando as coisas fora melhorarem. Não, se pergunta, é agora. O ponto de virada é o agora, é o presente. É aqui que você tem que mudar para que o futuro seja diferente, o resultado seja diferente na sua vida.